Olá, meus amigos, eu sou o Rodrigo e este é o canal Caminhando Eu Vou. No vídeo de hoje daremos continuidade a respeito da série Noé, Jó e Daniel. E hoje falaremos sobre Noé. Mas antes, para você não ficar perdidos, por que a série? Lá em Ezequiel 14:14, Deus relata três personagens que são Noé, Daniel e Jó. E assim diz o texto: e ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, estamos buscando características. Por que que Deus falou sobre esses homens lá em Ezequiel? Eles viveram, em tempos distintos e hoje iremos falar sobre Noé. Noé, eu acho que foi o primeiro construtor da história. Olha só, Noé construiu uma arca. Mas antes de falar de Noé, Noé, ele nasceu por volta de 2500 antes de Cristo. É uma data mais ou menos aí a data que ele nasceu e que a época que ele viveu. E na época que Noé viveu, a terra era muito ruim. O povo da humanidade estava numa destruição só. As pessoas não queriam saber mais de justiça. Eles viviam demasiadamente mal. Eles viviam aquilo do jeito que eles queriam. Porém, Noé se destacou no meio da multidão. Era um povo rebelde, povo que faziam as suas próprias leis, os seus próprios costumes. Porém, Noé tinha conhecimento de algo sobrenatural, de algo diferente, de Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Gente, é uma coisa muito importante. É você saber de Deus. Saber de Deus. Por quê? Porque quando você sabe que existe Deus, que existe uma palavra que pode te salvar, que pode te orientar, então você vai atrás. Por exemplo, existe o manual da máquina de lavar. Então você vai atrás do manual da máquina de lavar para ver se tem algum problema, se surgir algo diferente. Não é isso mesmo? Da televisão e assim por diante. E a Bíblia é um manual que nos leva à vontade de Deus nas nossas vidas. Então, a Bíblia é o manual que nos leva à vontade de Deus na nossa vida. E se você não conhece, então você não conhece a vontade de Deus para a sua vida. E Noé conhecia isso, porque os antigos, falavam, passavam. Na verdade, antigamente se funcionava assim. Como que você sabia das coisas? Os antigos passavam as informações de um para o outro e assim indo. E Noé era descendente de Adão e Adão viveu com Deus um tempo no paraíso. Então, gente, Noé tinha esse conhecimento. Ele conhecia essa parte que Deus existia, que existia alguém que nos observava. E um dia Deus se enfureceu com a terra e Noé achou graça aos olhos de Deus. Então vamos ver uma característica de Noé aqui. Noé era justo, reto, andava com Deus, né? Então Noé conhecia de alguma forma Deus, a palavra, a mensagem de Deus, né? Ele era obediente, paciente, leal, adorador. Noé vivia separado, né? E aí uma das outras coisas que aconteceu na vida de Noé é que ele virou um construtor e um fazendeiro. Um fazendeiro devido à situação que ele foi colocada, né? Que Deus mandou ele separar dois, um par de cada animal, né? E assim por diante. Então, Noé, ele tinha essas características. E é importante que você entenda, se a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai procurar andar o máximo possível de acordo com essa palavra. Por quê? Porque isso vai nos livrar de muitas coisas, como livrou Noé. Como livrou Noé? Então Deus resolveu, porque a humanidade estava tão má, tão má, tão má, que Deus resolveu destruir a humanidade lançando o dilúvio. E aí Noé estava lá, andava com ele falou assim, peraí.
vou separar Noé e a família dele. Porque, gente, a palavra de Deus diz que aqui, ó, Paulo fala lá no livro de Atos, Paulo vai falar assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E Deus mostrou isso aqui, né, em Gênesis, na vida de Noé. Por quê? Porque foi salvo Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Interessante, não? Olha só como a palavra de Deus, há muito tempo atrás, e Paulo sabia disso. Então o Espírito Santo veio envolvendo Paulo para que Paulo pudesse fazer essas coisas. Então, eu peço para vocês que tenham atenção. Jó conhecia a palavra de Deus, porque aí já havia também, né, algumas coisas. Ele era conhecedor da mensagem de Deus, para ser sincero. A Bíblia provavelmente não era escrita ainda, então eles eram conhecedores da mensagem principal de Deus, que é uma vida de retidão, que como você faz, você recebe em troca. Se você, por exemplo, se você começa a comer muita gordura, o seu corpo vai entupir as veias. Então Deus ele manda uma mensagem para que a gente viva bem. É viver bem. Viver bem, dignamente. Quando você fala a verdade, você está vivendo dignamente. As pessoas vão confiar mais em você. É um exemplo. Então, Noé tinha característica. Justo, reto, e andava com Deus. E assim, meu amigo, eu peço para você ficar atento sobre essas características. É muito importante. É muito importante que você saiba sobre isso, né? Então, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre a vida de Noé, desculpa. E essa situação, ela pode ser usada até nos dias atuais. Chame a atenção de Deus como Noé chamou. Então, fique conosco que você vai aprender mais sobre os 3 personagens no próximo vídeo. Caminhando eu vou. Vambora?